Dom Luiz Fernando, é um imenso prazer para nós, da equipe Lançai as Redes de Venda Nova do Imigrante, estarmos aqui na sua presença. Agradecemos imensamente pela sua disposição em nos receber e nos dar a honra de nos atender nesta entrevista. Obrigado, Elizabeth. Para mim também é uma grande alegria poder falar com todos os cristãos da Paróquia São Pedro, de Venda Nova do Imigrante, e uma alegria de participar desse programa Lançai as Redes, que, pelo que eu soube, pelo que eu já vi, alguns trechos, tem tido uma excelente aceitação por parte da paróquia. É uma alegria poder também lançar minha mensagem para vocês. Que bom. Um abraço muito grande a todos os cristãos, as cristãs que participam dessa paróquia. Dom Luiz Fernando, nós selecionamos então algumas perguntas que foram enviadas pelos fiéis da Paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante e vamos repassá-los a Vossa Excelência. Tá bem. Vamos começar então. Pois não. Dom Luiz Fernando, o senhor chega na nossa diocese de Cachoeira de Itapemirim depois de mais de 20 anos em missão no continente africano. Como foi a sua experiência missionária naquele continente chamado o Continente da Esperança? É verdade, a África é o continente da esperança por muitos motivos. Primeiro, porque é um continente que já sofreu muito. Sofreu todo tipo de situação, o continente foi todo dividido pelos países da Europa, foi colonizado. Mas de uns anos para cá, a partir da década de 1960 até a década de 1980, os países todos alcançaram a sua independência. É um continente, o continente africano, com 55 países. Eu trabalhei em Moçambique, no norte de Moçambique, numa região muito pobre. Moçambique, como tal, o país, é um dos 10 países mais pobres do mundo. Mas o povo tem muita fé, tem muita esperança em dias melhores e é um povo que mostra no seu dia a dia a alegria de viver, mesmo tendo tão pouco, mesmo sofrendo todo tipo de situação. É um povo que está sempre a sorrir. As crianças, por exemplo, o sorriso da criança africana é encantador. Os olhos da criança africana, eles falam com os olhos. E ao mesmo tempo que é um olhar de dor, de sofrimento, mas também é um olhar de esperança, um olhar que clama por mais vida. Para mim foi uma experiência muito rica esses 20 anos que eu passei lá. Eu alimentei desde a minha juventude o desejo, o sonho de trabalhar na África. Nós víamos aqui anos atrás reportagens sobre a África, o sofrimento, a fome, e isso me impactava de maneira muito forte. Então eu sempre alimentei esse sonho de ser um dia missionário na África. Hoje a igreja, já há muito tempo, desde o Vaticano II, chama de missão ad gentes, ou seja, missão além das fronteiras. Então eu tive a oportunidade no início do ano de 2001 de ir para Moçambique e lá fiquei esses 20 anos. Aprendi muito, cresci muito como pessoa, como religioso, como padre e acumulei essa experiência de ser missionário em terra estrangeira, num outro continente. E aprendi muito com as pessoas com quem eu convivi. É um continente que tem muitas riquezas naturais, mas de maneira especial tem a riqueza da sua gente, da sua cultura. Aqui no Brasil, nós temos uma população negra muito grande, não é? São os afrodescendentes. Nós sabemos que muitos africanos vieram para o Brasil como escravos, um acontecimento muito triste na nossa história. E o Brasil tem uma dívida com a África que talvez nunca seja capaz de pagar por causa disso. Mas esse intercâmbio de culturas, essa aproximação, esse diálogo de culturas sempre enriquece a qualquer pessoa e enriqueceu muito a mim. Dom Luiz Fernando, muitas pessoas têm a curiosidade de como é ser bispo. Então eu te pergunto,
o que é um bispo e como é que se alcança essa graça? Bom, o bispo é um servidor, o bispo é um padre que é nomeado para uma função de ser pastor, não é? De ser pastor de uma igreja particular, que também é chamada igreja local, que é também chamada diocese. Quando nós ouvimos falar igreja local, é diocese. Quando ouvimos falar de igreja particular, é diocese. Então o bispo é chamado a ser o pastor, a animar o povo de Deus que está numa diocese. Então ser bispo é ser um servidor, é estar a serviço da igreja, é procurar criar comunhão no povo de Deus, entre os padres, religiosos, catequistas, animadores, ministros, criar comunhão. A função do bispo é criar comunhão. E como é ser bispo, ou o que é ser bispo? Bom, o bispo é um missionário, é um servidor. O papel do bispo não é mais importante que o papel do catequista, não é mais importante que o papel do padre, do animador. Cada um tem a sua função. A função do bispo é essa de animar e de coordenar aquela porção do povo de Deus que está numa diocese. E eu sou bispo, esse é o 8º ano como bispo. Eu continuo missionário, eu sempre fui missionário, né? Então continuo sendo missionário, só que agora com essa função, com esse trabalho de pastorear essa segunda diocese. A minha primeira foi a diocese de Pemba, onde eu fiquei mais de 7 anos, e agora veio para cá, para Cachoeiro de Itapemirim, para caminhar com todo o povo que já está aqui. Caminhar com as paróquias, com toda a liderança que está aqui nessa diocese. E estou muito feliz de estar aqui. O Papa Francisco tem convidado a toda a igreja a ser uma igreja em saída, ou seja, uma igreja missionária. Como nós podemos exercer esse chamado dentro das nossas comunidades, Dom Luiz Fernando? O Papa Francisco tem, de fato, insistido nesse pedido, ser uma igreja em saída, ser uma igreja missionária. Isso serve para cada um de nós que somos cristãos, somos batizados. Cada um deve se perguntar, eu, como batizado, me preocupo com o outro? Me preocupo com o meu próximo? Ou eu fico fechado em mim mesmo, olhando só para mim? O cristão é aquele que vai ao encontro, aquele que sai de si mesmo para ir ao encontro do outro. Porque ser igreja é viver a comunhão. Então o Papa tem insistido, cada cristão deve ser missionário, cada comunidade deve ser missionária, cada paróquia deve ser missionária, cada diocese deve ser missionária. Nós temos o exemplo aqui da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que já há muitos anos ajuda uma diocese no Pará, enviando padres, não é? Já foram 5 padres ou 6, se não me engano, que já passaram por lá. E nesse momento nós temos um padre que está lá. Então uma igreja que envia missionários também para fora dela, para fora da diocese. E isso pode acontecer com uma comunidade, pode acontecer com uma paróquia e pode acontecer com cada um. Sair de si para ir ao encontro do outro, para ajudar quem precisa. Eu posso ser missionário sendo catequista, eu posso ser missionário ajudando numa instituição social, eu posso ser missionário se eu procuro ficar atento aos meus vizinhos, se tem alguém que precisa de ajuda, que passa necessidade. Eu posso ser missionário dando testemunho da minha fé, daquilo que eu acredito. Há muitas maneiras de exercer a missão. A missão é de Deus. A missão é de Deus e vem de Deus. Nós somos instrumentos para realizar a missão que é de Deus. E cada um pode fazer a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. Então todos nós somos chamados a ser missionários. Com certeza, somos chamados a sair de nós e a sermos missionários. Eu uma vez acompanhei uma entrevista bonita de uma senhora que era toda tetraplégica, que ficava numa cama, não é? E ela falava, eu sou missionária, eu me sinto missionária, porque ela fazia contatos, ela ligava para as pessoas, ela dava conselhos, ela atendia as pessoas deitada na cama, quase não tinha movimento, mas ela era missionada a partir da sua cama.
E, infelizmente, há pessoas que têm muito mais condições e que às vezes fica fechada em si mesma, fica voltada para si mesma. Então o Papa Francisco tem insistido, saiamos, não é? A igreja toda deve sair e cada um de nós é igreja. Igreja não é templo, não é casa. Igreja somos nós. Se nós somos igreja, nós recebemos esse convite para sair, para ir ao encontro daqueles que mais precisam. Dom Luiz Fernando, o senhor está chegando na nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim depois de mais de 2 anos de muita oração por parte do povo de Deus. É o senhor que escolhe para qual diocese ir? É o Papa Francisco quem escolhe? Como é que se dá esse processo? Na igreja, não escolhemos serviços, não é? Muitas vezes, um catequista, ele é convidado por alguém, ou pelo padre da comunidade, ou por uma liderança da comunidade. Fulano, que tal você ser catequista? Eu não tenho experiência, nunca fiz isso, não sei como é. E aquele que convida diz, não, mas nós vamos ajudar, você trabalha junto, a gente aprende, não é? Ninguém escolhe ser bispo, não é? Ninguém na igreja. O bispo, ele é normalmente um padre, não é? Que é convidado, que é depois de um processo que se faz, a igreja é muito séria nisso, não é? Depois de um processo que se faz, uma pesquisa sobre a vida da pessoa, sobre como que a pessoa trabalha, como ela vive a sua fé, como são os relacionamentos dela. Depois de um tempo, então, a igreja propõe para essa pessoa, faz o convite para ele ser um pastor, para ser bispo. Então, ninguém escolhe para onde vai. Eu tinha muito desejo de ir para a África. Fui como missionário, como padre. Fiquei lá trabalhando durante muitos anos e depois, quando eu estava no Brasil, tinha vindo para ficar um tempo aqui e acabei ficando mais tempo do que eu pensava, o Papa Francisco me nomeou como bispo para voltar a Pemba para ser bispo lá. Então não foi um pedido meu, foi obediência à igreja, né? Então nós obedecemos, como agora eu estava em Pemba, estava bem, apesar de que lá havia muito sofrimento, nós estávamos a enfrentar uma guerra terrível, o povo estava a sofrer muito, mas eu não pensava em sair. Cachoeiro estava mais de 2 anos sem bispo e o Papa Francisco achou que nesse momento eu devia sair de lá. Também havia ameaças, ele quis cuidar da minha integridade, ele achou melhor que eu fosse transferido para o Brasil. E no Brasil há outras dioceses que estão sem bispo, mas ele achou por bem, ajudado por alguns assessores, que eu deveria vir para Cachoeiro de Itapemirim. E eu obedeci, vim e estou muito feliz aqui. E nós somos muito gratos a essa decisão do Papa Francisco em nos ter enviado o Senhor, missionário e bom pastor. Dom Luiz Fernando, nós estamos vivendo tempos difíceis em todo o mundo. Jesus nos pede para sermos bons samaritanos e termos compaixão pelo próximo. Que palavra de esperança o Senhor poderia deixar para todo o povo de Deus, em especial aqueles que estão mais sofrendo com essa pandemia? Olha, como você disse, Elizabeth, o mundo inteiro está passando por essa crise sanitária por causa da pandemia. É um tempo de muito sofrimento. Muitas pessoas já perderam entes queridos, muitas pessoas já passaram por essa experiência de contrair a Covid-19, inclusive alguns padres da nossa diocese, não é? Nós tivemos já no Brasil a morte de vários padres. Há 3 dias atrás morreram 2 padres no Paraná que trabalhavam juntos, o pároco e o vigário. No Paraná também morreu um bispo há pouco tempo, há menos de um mês. Então toda a igreja, toda a população está passando por essa situação. E é claro que isso traz sofrimento, muita gente está com medo, muita gente ficou mais fechada.
E é isso que nós temos que, nesse momento, tomar consciência. Deus não nos abandonou. Isso não é castigo de Deus, porque Deus não é sádico, não é alguém que se alegra como se nós fôssemos marionete brincando e nos fazendo sofrer. Não. Normalmente o sofrimento ele acontece por causa de escolhas que o ser humano faz, erradas, não é? E depois o próprio ser humano aguenta as consequências. Infelizmente é assim. Nosso Deus não nos abandona, Ele está conosco, está sofrendo conosco, está sofrendo naqueles que sofrem por causa da doença, por falta de respiração e tantas outras situações. Deus não nos abandonou, Ele está conosco, caminha com seu povo, é Ele que orienta os cientistas para a busca da cura. É Ele que orienta as pessoas para que nós possamos enfrentar essa situação. Então é muito importante nesse momento nós não sermos pessoas negativistas, não sermos pessoas que espalhem palavras feias, muito menos palavras de ódio, de divisão. Ao contrário, é importante que nós sigamos as orientações que vêm das autoridades sanitárias. Nós que somos cristãos, o Papa Francisco já se vacinou. E no Vaticano, aqueles que trabalham com ele, próximo, todos já foram vacinados. Então não tem nenhum sentido negar, por exemplo, a vacina. Não tem. Nós temos que preservar vidas, salvar vidas. No nosso país, no nosso estado, no país, por exemplo, já são mais de 300 mil mortos. Muitas pessoas contraíram porque não se cuidaram, não acreditaram que isso era algo sério. Então é importante nós tomarmos consciência, não é possível que nós nos acostumemos, que nós achemos normal 300 mil pessoas morrer de uma doença, não é possível. Então é preciso que nós tomemos consciência, que nós sigamos as orientações das autoridades e da igreja, não é? Para que nós nos cuidemos, preservemos, cuidemos uns dos outros. É importante também saber aconselhar, ligar para alguém que está triste, ajudar quem precisa de ajuda nesse momento difícil. Se nós todos tomamos consciência e procuramos fazer a nossa parte, o sofrimento vai ser menor de muita gente. Então eu faço esse apelo, rezemos uns pelos outros. E aquilo que a gente puder fazer para diminuir o sofrimento do outro, façamos. E, por favor, como cristãos, não semeemos intriga, divisão, ódio. Não procuremos ir atrás de pessoas que às vezes são descontroladas e que falam coisas de qualquer maneira, desrespeitando o próximo, desrespeitando o ser humano, desrespeitando a ciência. Não é possível. Nós temos que ter consciência nesse momento e ter capacidade de discernimento. Discernimento significa fazer a escolha certa, não é? Então, nós temos que estar do lado da vida. Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida. Se nós salvamos vida, se nós estamos do lado da vida, estamos ao lado de Jesus. Se nós fazemos o contrário, estamos nos distanciando de Deus. Então que a nossa fé e a nossa esperança estejam sempre acima, lembrando sempre dessas suas palavras, né? Deus não nos abandonou. É verdade. Nesse momento há muitas restrições, muitas pessoas não vão poder celebrar presencialmente, mas todo mundo está passando por isso. Quem não se lembra, no ano passado, aquela oração do Papa Francisco lá na Praça São Pedro, ele subindo sozinho as escadarias, rezando por todo mundo. Então, eu posso, desde a minha casa, olhando minha televisão, ouvindo meu rádio, participar da missa ou das celebrações com a mesma fé. A presença faz falta? Faz. É importante estar e rezar junto com a comunidade, mas nesse momento nós temos que ter consciência, procurar aceitar esse momento, passar por ele, se Deus quiser, e num futuro bem próximo, depois de todo mundo vacinado, nós vamos nos encontrar de novo. Então, nós já estamos terminando o nosso momento, Dom Luiz Fernando.
E a nossa paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante espera ansiosamente a sua presença lá, no nosso meio. E fica aquela curiosidade. Quem é ele? Como ele é? Quem é o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa? Em primeiro lugar, essa curiosidade eu tenho talvez mais do que vocês, não é? Eu quero muito conhecer cada paróquia, conhecer as pessoas que ali trabalham, os padres, as irmãs onde tem, a liderança da paróquia. Eu quero muito os paroquianos, quero muito ir em cada paróquia e conhecer a minha diocese, a nossa diocese. E talvez, como vocês esperaram tanto tempo, 2 anos, claro que tem vontade de conhecer o bispo, de ver o bispo, né? Alguns, eu já ouvi alguns dizendo assim, até um padre disse, nossa, mas pela que eu vi nas redes sociais, o senhor parecia maior, né? E eu brinquei, é porque eu encolhi um pouco, né? Então, eu sou um bispo, acho que alguns já ouviram, eu sou brasileiro, sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Valença, mas fui muito cedo para São Paulo, com 9 anos. Eu sou de uma família de 12 irmãos, nós somos 12. Eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, muito cedo, e nós fomos criados pela minha mãe, que ficou com 12 filhos e nos sustentou sentada numa máquina de costura. Então, sou de uma família pobre, de uma família humilde. Minha mãe trabalhou muito para formar os filhos, né? E nós ainda somos 9 vivos dos 12. Então, eu venho com muita esperança, com muita alegria no coração e de coração aberto para ouvir, para aprender, para conhecer e naquilo que eu puder ajudar, com a experiência que eu já acumulei nesses 38 anos quase de padre, não é? E nesses 7 anos e meio, quase 8 anos de bispo, naquilo que eu puder ajudar a diocese, com certeza eu vou ajudar, cada paróquia, cada diocese e os cristãos em geral. Então não tenho receio do bispo que chega, não é? Eu chego para fazer um caminho junto com essa diocese, com todas as paróquias e tenho o coração aberto para acolher cada um e para trabalharmos juntos. Que bom, e com certeza toda a nossa diocese vai estar de braços abertos para o acolher e o receber com muito amor e carinho. Muito obrigado. Então, Dom Luiz Fernando, eu particularmente estou muito feliz em poder estar aqui representando toda a nossa comunidade, a nossa paróquia de São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante, no programa Lançai as Redes, e agradeço em nome de todos da nossa paróquia e de toda a diocese pelo seu carinho, pela sua disposição em nos atender para essa entrevista. Eu agradeço também essa oportunidade. Ainda não cheguei fisicamente lá em Venda Nova, mas já estou chegando de outra maneira e prometo que assim que possível eu irei lá para visitar, para conhecer. Claro que não vou ver todas as pessoas nesse primeiro momento, mas pelo menos vou conhecer o lugar e ter contato com algumas pessoas. Eu desejo a cada um. Eu ouvi dizer que em Venda Nova há muitas pessoas da maior idade, não é? Sim. Muitas pessoas maduras como eu, que já tenho 65 anos. Então, todas as pessoas de Venda Nova, mas especialmente aos mais experientes, aos mais idosos. Renovemos a nossa esperança no coração. Ninguém pode ficar desanimado, nem triste por causa desse momento. Deus é nossa esperança. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá força, Ele nos faz sair da tristeza, do sofrimento e sonhar com dias melhores. E esses dias melhores virão, porque Deus está conosco e Ele quer a nossa vida, Ele quer que nós sejamos felizes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, padroeiro da paróquia de Venda Nova e padroeiro da nossa diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e a todas.